ZWCAD 2022, as nossas ferramentas estão situadas naquilo que designamos de ribbon no nosso interface gráfico, isto é, as ferramentas estão todas por grupos, separadores, em que eu vou dar ênfase hoje a um comando de edição-modificação. Isto é, os comandos de modificação estão situados neste separador, há quem designe de edição em algumas bibliografias ou eventualmente modificação. No caso de ferramentas de desenho, elas estão sempre situadas neste separador. Podemos sempre expandir os, comandos que estão subjacentes através do botão esquerdo do rato e podemos então descobrir que dentro de cada um destes separadores temos vários comandos internos. É possível sempre designar o comando na linha de comandos, como já vimos noutro tutorial, isto é, ou a linha de comandos está situada na parte inferior do ZWCAD e podem ser escritos por extenso, como por exemplo o comando line, permite então desenhar linhas, ou simplesmente uma abreviatura. Eu faço aqui uma resenha dos comandos mais correntes, embora existam muito mais, e vamos para isso mais tarde ver noutros tutoriais, que os comandos, para além de poderem ser escritos por extenso, basta simplesmente, em alguns casos, uma letra para poder invocar o comando. O caso do line é um deles, cá está, e eu posso então desenhar linhas introduzindo as coordenadas ou simplesmente com o rato e dando-lhe, digamos, a designação do ponto inicial e final, ou utilizando, como já vimos também noutros tutoriais, a ferramenta ortogonal. Para desenharmos estes comandos, ou para tratarmos estes comandos, eu posso então, como tinha dito, utilizar quer o ribbon, quer a linha de comandos. No entanto, o ZWCAD 2022 permite em simultâneo ter a chamada toolbar, isto é, a barra de ferramentas clássica, conjuntamente com o ribbon. Se eu precisar então de colocar os comandos de desenho e de modificação em simultâneo, basta para isso então ir ao Workspace, que é esta roda dentada azul no canto inferior esquerdo. Já está. E a partir deste momento eu tenho mais duas barras de ferramenta. Estes comandos não são nada mais, nada menos que os comandos que estão situados aqui no ribbon, tanto nos comandos de desenho, na parte lateral esquerda, como os comandos de modificação na parte lateral direita. Se eu necessitar então de criar linhas paralelas, eu vou utilizar o chamado comando offset. O comando offset é um comando de edição que está situado nesta lista, quase na parte final da lista, mas que poderemos, através do ribbon, aceder através deste pequeno botão. Também, como é evidente, existe na barra de ferramentas do lado da parte lateral direita. Então, como é que se processa o desenho de linhas paralelas? No caso, se eu precisasse de desenhar uma linha paralela igual a esta, com o mesmo comprimento, mas que diste dentre elas de, por exemplo, 5 unidades, eu iria então premir o comando offset. A primeira questão que o ZWCAD nos coloca é qual a distância. Eu iria escrever 5 como distância necessária para desenhar a paralela, faço Enter, seleciono a linha e agora o ZWCAD pergunta para que lado. Como é que se escolhe o lado? Simplesmente deslocando o rato para a parte lateral superior ou inferior e depois com o botão esquerdo voltar a premir e ele faz então a paralela. O comando não fica terminado, pergunta ainda se quer dar continuidade a desenhar linhas paralelas. Eu posso simplesmente escolher uma delas e continuar então a desenhar linhas paralelas. Por exemplo, nesta vou continuar para cima, seleciono a seguinte e sucessivamente. Como veem, muito fácil de desenhar linhas paralelas. No caso das linhas curvilíneas, no caso de um arco, a situação é semelhante, isto é, peço desculpa, não correu bem. Eu posso, da mesma forma, desenhar um arco e pedir ao ZWCAD
para desenhar offsets. No caso, vou escolher o comando através da letra O e, da mesma forma, tenho então já disponível o comando offset. Vou, em vez de 5, colocar uma distância um pouco superior, por exemplo 8, e vou então fazer um offset do arco. Da mesma forma, ele pergunta sempre para que lado quero desenhar a paralela. Premindo o botão esquerdo, tenho a dita paralela que eu pretendo. Como devem perceber, a partir de uma certa altura não é possível realizar mais offsets, isto é, o ZWCAD vai dizer que geometricamente não é possível continuar a desenhar offsets com aquela distância. Porquê? Porque a distância foi muito mais reduzida e é inferior a 8, mas posso dar continuidade às linhas exteriores. Isto sucede quer para arcos, quer para circunferências ou eventualmente até para retângulos. Isto é, eu se desenhar um retângulo, a situação é análoga, sendo ele um objeto, e dando continuidade também ao comando offset, pode ser de distância de 8, eu posso claramente fazer um offset para a parte inferior, isto é, para a parte interior, e até que a certa altura não é possível então realizar mais offsets e o ZWCAD vai colocar uma mensagem dizendo que não é possível continuar. Este comando é de extrema utilidade, nomeadamente, por exemplo, para elementos arquitetónicos. Supondo que eu tenho aqui um desenho de paredes e quero andar a fazer, digamos, linhas paralelas das mesmas paredes, é muito simples. A parede existente pode, digamos, aqui não é parede, peço desculpa, a parede que está aqui situada pode ser sempre colocado um offset para fazer a linha paralela referente a essa linha. No caso, por exemplo, desta, a história é muito semelhante. Eu posso pedir para fazer um offset desta linha, vou só eliminar uma, supondo que a distância, ou supondo não, tendo a certeza que a distância que eu posso fazer através do comando dist, consigo determinar a distância daquela linha paralela, vou só ativar o snap, portanto tem aqui uma distância de 3.5 e simplesmente iria digitar então o comando offset de 3.5 e logicamente mais uma vez o comando pede para que lado é que eu quero fazer depois esta linha. Se eu oprimir para o lado esquerdo, como veem, a linha fica precisamente situada no ponto da anterior que eu eliminei. Sejam atentos, vamos ter desenvolvimentos sobre este comando e outros aqui no nosso canal da Ibercad.